Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, Eduardo Araújo, para o estudo de O Livro dos Médiuns, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, prezados amigos da Rádio Rio de Janeiro, sejam todos muito bem-vindos. Estamos entrando no ar, passa rapidinho, hein? Olha, assim, semana passou que eu nem senti, foi segundos. E estamos nós aqui de novo para estudarmos programa Luz na Penumbra, O Livro dos Médiuns de Allan Kardec. Começar com ele, né? Seja bem-vindo, Paulo Renato, que os ouvintes falaram que se nem tchau você deu na semana passada. Você ficou pensando nos fogos fatos? Acho que sim. Mas que Deus nos abençoe, Jesus Cristo nos proteja. Maria de Fátima Miranda. Que Jesus nos conduza, né, na tarefa de estudar. É que eu estou procurando um negócio aqui para ver se... Não sei o que ela tá vendo ali, se é foto de animais. Do gato dela. Depois você sabe. Não, estou na internet vendo negócio. Ó, vamos estudar, né, que Miranda hoje está enrolando. Então, nós estamos aí no capítulo 6, manifestações visuais. O tópico perguntas sobre as aparições, que vai estar no item 100 aqui, tá? Então, vamos nós aqui estudar. Agora a pergunta que nós estamos é a 27A, não é isso? Não, 29A, desculpa. 29A. Kardec vai perguntar o seguinte: a chama azul, que segundo dizem, apareceu sobre a cabeça de Servius Tullius quando criança, é uma fábula ou foi real? Responderam aqui os benfeitores: era real, e foi produzida por um espírito familiar que desejava dar um aviso à mãe do menino. Médium vidente, essa mãe percebeu uma irradiação do espírito protetor de seu filho. Assim como os médios escreventes não escrevem todos a mesma coisa, também os médios videntes não têm o mesmo grau de vidência. Muito importante isso aqui, hein? Enquanto aquela mãe viu apenas uma chama, outro médium poderia ter visto o próprio corpo do espírito. E aí, Maria de Fátima Miranda, isso é muito interessante porque muitas vezes, numa reunião mediúnica, tem um certo conflito, né, que o médium fala assim: eu vi tal coisa. Aí o outro fala: mas eu vi outra. Aí o outro fala: mas eu vi isso aqui também. Todos podem estar dizendo a verdade, apenas cada um está vendo aquilo que a uma sua parte da história até onde vai fazer com que ela ainda veja. Falamos outro dia que a visão individual de cada um de nós, enquanto encarnado, varia de acordo com a condição do nosso globo ocular, né? Uns estão com uma visão nítida, tranquila, outros estão com uma vista cansada, outros estão com algum problema de miopia, de catarata, um nível de cegueira, então é gradativo. E aí, Paulo Renato? É isso que às vezes... Essas confusões que tem na reunião mediúnica, é que um médium acha que o outro está inventando. Porque ele viu uma coisa e fala assim: se eu vi, por que ele viu um detalhe a mais? Por que ele viu uma coisa diferente? Por isso que é importante estudar. Porque eu já vi conflitos em reunião mediúnica de um médium ficar chateado porque o outro disse que viu diferente dele. E às vezes cada um está vendo parte da onda mental do mentor. Ainda tem esse detalhe também. É interessante porque, às vezes, a questão de milindre acaba imperando, né? O fato de haver discordância naquilo que, aparentemente, discordância naquilo que se viu, pode gerar, no mais melindroso, um certo recalque, uma certa reserva. Né? E um bloqueio, gera até um bloqueio. Prejudicando o equilíbrio da reunião, porque ele pode considerar, no seu preconceito, que o outro está desmentindo, né? Porque ele fez determinada descrição e a pessoa também, às vezes, na maneira de colocar as coisas, também não escolhe bem as palavras, né? E por mais que escolhamos bem as palavras, se a pessoa estiver nutrindo preconceito, fica complicado se entender. Mas, às vezes, o melindre fala mais alto e a pessoa julga que está sendo contestada naquilo que viu. Aí cabe também a direção dos trabalhos colocar as coisas no seu devido lugar.
explicar que há a possibilidade de cada um estar percebendo uma realidade de uma forma particular, como é no dia a dia nosso, né? Se formos descrever determinada situação que 5, 6 pessoas estejam vendo, cada um vai descrever do seu modo, segundo aquele seu momento, né? Porque também interfere isso, a emoção interfere. Isso, com a emoção diferente. Então ninguém está chamando ninguém de mentiroso, né? Está apenas descrevendo aquilo que a sua percepção espiritual conseguiu registrar. E se observarmos sem preconceito e numa boa condução dentro da reunião doutrinária, da reunião mediúnica, se observarmos bem, nós poderemos perceber que há um tema central naquelas descrições aparentemente díspares. Às vezes a pessoa percebeu traços de um mesmo ponto, de uma mesma ideia. E que o André Luiz até mostra isso, né? Em algum momento lá do livro dele, que o mentor estava mentalizando para um grupo de médios a construção, acho que de um asilo ou de um hospital, me parece, e cada médio percebeu um detalhe da sua emanação mental. Mas o tema central ali, ou era o abrigo, não lembro o que era, ou era o hospital. Então, se a pessoa munida de boa vontade, né, se ela abrir mão da sua verdade absoluta, ela pode entender, não, o que eu vi se encaixa bem no que você viu também. Parece que a gente está descrevendo um hospital, um asilo, né? E se tiver aquele nível de compreensão, pode até aguardar um pouco, porque tudo vai ficando esclarecido depois. Por isso que é importante uma boa condução para essas reuniões. E às vezes a gente não tem tanto cuidado ao escolher o dirigente de um trabalho desse, né? Concluir precipitadamente, né? Coloca-se a pessoa lá porque ela é diretora, ela é presidente, e às vezes não é a pessoa mais apta. O ideal é que seja uma pessoa que tenha um conhecimento doutrinário sólido e uma conduta moral adequada. E uma flexibilidade, uma maleabilidade na condução de raciocínios, né? Para que ela saiba coordenar, ela precisa entender, administrar as diferenças, né? E não tenha, na medida do possível, preferências. Porque senão, se ela achar que o tal médio realmente é o mais seguro, complicou. Ela vai desmentir, às vezes, a pessoa que tinha a verdade maior. Por isso a necessidade do grupo, se possível, estudar junto, né, Paulo? Estudar junto. Porque essas dúvidas já são organizadas, vão ser diluídas durante o estudo, o esclarecimento. Quando chega na vivência da mediunidade, cada um já está um pouco mais tranquilo para lidar com o que vai acontecer. E às vezes o médium, depois que entra no exercício propriamente falando da mediunidade, está lá na reunião mediúnica, às vezes ele não quer mais estudar, porque já está formado, já é médium. Vai estudar para quê? É igual o médico que já é médico, já faz cirurgia. Se ele não continuar estudando as novas técnicas de cirurgia, ele vai ficar para trás e em 5 anos ele já está totalmente desatualizado. Se falar, não vou gastar dinheiro com o congresso, vai fazer o trabalho de sempre e às vezes com imperfeição. Porque assim como surgem técnicas novas de análise, de percepção de saúde ou de doença, a doença também vai se apresentando de forma diferente. Porque o ser não é o mesmo em todo o tempo. Vai modificando, né? Aquela doença que se manifestava anteriormente com uma determinada síndrome, com um determinado sintoma, ela vai se apresentar mais adiante com outra feição, com outra aparência. Digamos assim, vai estar mascarada? Não, ela não vai estar mascarada. Né? A doença mudou a sua apresentação porque o doente, o espírito mudou. Como ele mudou, ele vai apresentar aquela doença lá de trás de uma forma diferente. Então é preciso saber observar, ter atenção em observar. Se considerarmos a pessoa como estanque, como uma pessoa paralisada, a doença que deu desse jeito há 30 anos atrás vai dar do mesmo jeito 30 anos depois, a pessoa tem muita facilidade em errar no diagnóstico. E assim no exercício da mediunidade. O dirigente tem que ser
responsável o suficiente para continuar estudando não só a doutrina espírita, mas o comportamento humano. Ele precisa dessa informação. Não basta só saber conversar com o espírita, nem nada disso. Ele precisa realmente de uma leitura, não mental, mas pelo menos uma leitura corporal dos participantes, para que ele não seja o principal ponto de celeuma, de disputa dentro da reunião. Então que fique muito claro aqui, é muito importante essa questão 29A, porque os espíritos respondendo aqui a Kardec, nessa questão da vidência, a frase que está aqui é clara: os médiuns videntes não têm o mesmo grau de vidência. Então, não necessariamente o que um médium vê será o mesmo não vai que generalizar. o outro irá ver. Tá? Então, espero que esse nosso estudo aqui possa clarear um pouco aí, em nosso entendimento, para que aquele que tem evidência se sinta tranquilo na reunião mediúnica de expor aquilo que ele percebeu. Eu vejo muitos médios que têm algum grau de evidência muito preocupados em relatarem o que perceberam. Assim, meu irmão, se retrai, né? Relate o que você percebeu. Isso. Mas o que eu percebo é diferente do que a fulana percebe. Mas isso não tem importância. Cada um aqui vai perceber aquilo que é possível perceber de acordo com a sua mediunidade e com aquilo que os espíritos estão trabalhando em cada médium. Não parece, mas essa honestidade dele vai, digamos assim, deixando mais clara para ele a certeza daquilo que ele viu. Existe um se ele se retrair... Né? Então imagina, tá lá na reunião, aí eu sou médium, eu tenho algum grau de evidência, eu falo, não vou falar não, porque a Miranda já viu, então eu vou dizer o quê? Mas isso não existe, cada um está ali dando a sua contribuição. Né? E muitas vezes o que a Miranda viu não é o mesmo que eu vi. E o que eu vou relatar vai ser importante para ela e para todo o grupo, entendeu? Mas enfim, são os nossos melindres, as nossas dificuldades. Continuando aqui, quem está chegando agora, seja muito bem-vindo. Programa Luz na Penumbra, estudo do Livro dos Médiuns, comigo Eduardo Araújo, Paulo Renato, Maria de Fátima Miranda, item 100, estamos na questão de número 30. Os espíritos poderiam apresentar-se sob a forma de animais? Isso aqui é interessante, já falamos em outros programas e vale a pena ver aqui a resposta dos benfeitores. Isto pode acontecer, mas somente espíritos muito inferiores tomam essas aparências. Em todos os casos, a forma animalesca não passará de uma aparência momentânea, pois seria absurdo acreditar que um animal verdadeiro, qualquer que seja, pudesse ser a encarnação de um espírito. Os animais são sempre animais e nada mais do que isto. Aí gera até aquela confusão, né? Os animais são sempre animais. Neste caso aqui ele está falando isso. Mas lá no Livro dos Espíritos eles confirmam que o animal está numa linha progressiva. Sim. Né? E que um dia a alma de um animal se tornará uma alma humana. Isso. Levará um tempo incalculável para nós, mas acontecerá, é a lei do progresso. Mas neste caso aqui... Ele é um animal. Está querendo dizer que o espírito não vai virar animal. Exatamente. E aí tem gente que pega isso daqui e já distorce para outra situação que não tem nada a ver. Então, algumas pessoas, né, e aí tem a questão de você analisar a situação. Tem pessoas com grau de esquizofrenia, um estado psicótico, que relatam estarem vendo animais pela casa, pelo quarto, e aí tem várias explicações, né? Os médicos, normalmente materialistas, ateístas, eles não acreditam, evidentemente, nessa possibilidade e tomam isso à conta de uma alucinação, o que é um diagnóstico correto dentro da medicina tradicional. Porém, essas alucinações muitas vezes são cercadas de algumas verdades. Pode ser a projeção dos próprios espíritos obsessores que estão ali atormentando aquela pessoa. Então eles sabem daquilo que ela tem medo, então eles projetam mentalmente aquela imagem e a pessoa num estado psicótico muito profundo, esquizofrênico, uma esquizofrenia grave, ela pode sim ver o pensamento daqueles espíritos e ficar aterrorizada. Existem casos também em que espíritos humanos, mas num processo hipnótico de zoantropia, são colocados na condição, né, de aparência animal. Então são situações variáveis, mas possíveis, Paulo Renato. Justamente. É por isso que Kardec falava que era importante
cuidar, analisar cada caso, né? Caso a caso. Tomar por geral aquilo que é específico, aquilo que é pontual, está numa possibilidade grande de erro. E a questão realmente se torna delicada para uma casa espírita, às vezes, né? Por causa dessas nossas fixações no campo da interpretação. Nós entendemos de um jeito e não queremos ceder a uma compreensão maior ou a uma compreensão diferente. Não queremos nem analisar, às vezes, porque, afinal de contas, a pessoa julga, temos tanta experiência, né, com esses fenômenos, já vimos tantas vezes, nós podemos ter visto tantas vezes a mesma coisa, mas nós não vimos tudo. Simplesmente viu várias vezes do mesmo ângulo. E do mesmo médium, no mesmo ambiente. O Kardec era muito cuidadoso a esse respeito. Ele falava do médium recebendo comunicação no mesmo grupo, no mesmo ambiente, na mesma cidade, isso tudo é influência. Mas a gente acha que às vezes temos um grau de bom senso maior do que os outros e incorremos em erros que seriam facilmente evitáveis se nós fôssemos um pouco mais humildes, né? Então, eu estou lembrando dos hologramas, nessa ideia de ver o animal, né? Às vezes o espírito que sabe que você tem medo de uma coisa, agora nós temos os hologramas aí, não é? Quer dizer, o espírito ele empresta as energias dele para potencializar a nossa. Isso. Para que nós construamos, projetar aquela imagem que alimenta a nossa intenção, nossos pensamentos. Dizer que uma coisa é tal coisa, absolutamente é difícil, mas a gente tem que considerar as possibilidades. Pode ser, né, como pode não ser. Vamos analisar e continuar a análise para chegar a uma conclusão mais aproximada, o que Kardec falava e fazia. Às vezes a pessoa, ao ler o Livro dos Espíritos, fala, mas Kardec parece tão repetitivo. Então a pessoa desconsidera como o livro foi construído e a sua função, que é uma filosofia. Kardec dizia sempre que para conhecer alguma coisa é preciso detalhar essa coisa no mais mínimo detalhe, né? Restringir ao seu mínimo detalhe para que se possa compreender e saber como ela funciona. Então aquelas perguntas que parecem repetitivas que Allan Kardec coloca no Livro dos Espíritos, elas têm uma interligação umas com as outras, necessárias a uma compreensão maior. Então, às vezes, o nosso erro justamente está aí, né? A gente acha que as coisas são parecidas e a gente passa por cima delas. Mas elas só são parecidas, porque na essência elas são diferentes. E mesmo aquelas que são parecidas, o nível de compreensão maior nós só teremos delas se nós conseguirmos associá-las a outras questões. Porque as outras questões é que foram a preparação daquela específica que a gente está ali aos cuidados. Então o Livro dos Espíritos, a obra espírita, ela deve ser lida com essas interligações. Por isso ela deve ser estudada, porque aí você vai meditar naquilo, fazendo uma ilação de uma obra com outra e vai ampliando. A pessoa pega, por exemplo, o Livro dos Médiuns e só se debruça sobre o Livro dos Médiuns. Não é recomendável que só se faça isso. Vai ler o Livro dos Médiuns, o Livro dos Espíritos, o Evangelho e coloca toda a codificação ali, para que se faça as relações necessárias. Isso sim é estudar. E isso possibilita uma maior compreensão daquilo que nós desejamos aprender. Isso aí, vamos dar continuidade, ainda dá tempo de ler mais uma questão aqui, que é a questão de número 31, melhor dizendo, a observação, né? Tem uma observação antes da questão, que é justamente o encerramento desse item 100. Então a observação de Kardec é a seguinte: somente a superstição pode levar as pessoas à crença de que certos animais são animados por espíritos. É preciso uma imaginação muito complacente ou muito impressionada para ver qualquer coisa de sobrenatural nas circunstâncias um pouco extravagantes em que eles algumas vezes se apresentam. O medo faz que muitas vezes se veja o que não existe, embora não constitua a única fonte dessa ideia.
Conhecemos uma senhora, muito inteligente, aliás, que consagrava excessiva afeição a um gato preto. Qual é o seu gato preto aí? A Fran. A Fran. Porque acreditava, e a Fran é danada, né? A Fran Ela é muito dócil, mas ela também quer brincar, os outros aqui não compreendem ela. A Fran perturba todo mundo lá na casa da Miranda lá. Porque acreditava que ele fosse dotado de uma natureza super animal. Entretanto, essa senhora jamais ouvira falar do espiritismo. Se o tivesse conhecido, teria compreendido o ridículo da causa de sua predileção pelo animal, pois a doutrina lhe demonstraria a impossibilidade de tal metamorfose. E aí, Miranda, a Fran é uma super animal? Não, na realidade, cada princípio inteligente é uma individualidade. Precisamos considerar que no nível daquela espécie que ele pertence, eles também estão reencarnando, migrando de uma experiência para outras, não é? É nisso que um animal ele pode ser adestrável facilmente e outro não. Observando isso, vamos ver, por exemplo, quem viu o filme Marley e Eu, vai encontrar um labrador de uma linhagem que é inconcebível adestrar aquilo lá, entendeu? Ele é totalmente refratário a adestramento. Isso pesquisadores, pessoas que estudam cães, já dizem, tem uma linhagem de origem inglesa, tem uma linhagem de origem americana, se eu não me engano. E o de origem americana, eles são refratários a comandos, entendeu? E ele apronta aquilo tudo mesmo, extremamente brincalhão. Certa vez eu passei na casa de uma senhora que tinha uma cadela labrador, muito bonita, parecia até o Marley. E conversando com ela, a cadela veio junto, ela falou, minha filha, isso aqui é terrível. Olha, se nós abrirmos a porta da sala, ela vai direto no local onde o controle da televisão e carrega pro canil. Vai procurar o controle, está no canil dela. Mas tem um outro labrador que você adestra ele para conduzir cegos. Entendeu? Quer dizer, a mesma raça, até a mesma espécie, mas com individualidade facilidade de comando diferente. Kardec coloca aqui na questão 611 falando sobre a mente em psicose, que é interessante também a pessoa ler, se desejar fazer a relação aí que a gente estava falando antes. Fala rapidamente aí, temos 2 minutinhos ainda que dá para falar. Não, ele fala que tem pergunta aqui, terem os seres vivos uma origem comum no princípio inteligente não é a consagração da doutrina da mente em psicose? Ele diz que duas coisas podem ter a mesma origem, mas não se assemelharem mais tarde, igual a questão das visões. As visões são as mesmas, mas com interpretação diferente, dependendo do médium. Ele fala aqui ainda, poderia encarnar no animal o espírito que animou o corpo de um homem? Ele disse, isso seria retrogradar e o espírito não retrograda. Quer dizer, o espírito pode se apresentar nessa forma, com a aparência de animal, mas ele não retroagiu à condição de animal. É só uma aparência. Isso aí. Eu cheguei a anotar no meu livro. Se isso acontecesse, aconteceria muita psicose. O progresso ficaria prejudicado, né? A gente estaria sempre no vai e vem. Mas isso não é possível. Não haveria conquista. A lei de Deus, não, pelo que nós conhecemos na doutrina espírita, não permite esse retrocesso. O espírito avança sempre. Ele avança sempre. Com passos mais largos ou com passos mais estreitos, mas nós avançamos sempre. A criação, na verdade, avança sempre, porque tudo progride. O ser humano progride mais rápido, com mais agilidade, porque já detém a capacidade de pensar continuamente, de planejar o seu futuro por conta própria. O animal, ainda está nos condicionamentos que lhes são próprios. Então, se aparecer algum espírito com a forma de animal, é só a forma mesmo de animal, a aparência de animal. Dito isto, chegamos aí ao final de mais um programa. No próximo programa já vamos entrar em um outro tópico, que é o ensaio teórico sobre as aparições. Então, muita paz a todos e até lá. Que Jesus nos conduza. Deus nos abençoe. Hoje o Paulo Renato foi educado, se despediu, graças a Deus. Muita paz a todos. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra.
Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Amaury Santos e Astênio Oliveira, para comentar os textos da Revista Espírita de Allan Kardec no período de 1858 a 1868. Olá, amigos, companheiros de jornada. Estamos mais uma vez aqui para estudarmos a Revista Espírita de 1858 a 1868. Eu, Amaury Santos e Astênio Evangelista de Oliveira. Estávamos, Astênio, falando sobre a descrição, né, da casa de Mozart. Sim. Né? E estava no finalzinho. A gente precisa até retomar um pouquinho aqui o que a gente viu no programa passado, né? Porque senão a gente não vai entender nada do que a gente vai dizer agora. Porque ele se omite em dizer outras coisas a respeito das dimensões, né, das janelas, né, e dos móveis, etc, né, porque ele fala que se fosse falar ia perder muito tempo, né? Se fosse falar da arquitetura toda de Júpiter, exatamente, ia precisar um volume só para isso, né? Bom, mas aí na semana passada ele menciona inclusive a casa de Zoroastro, né? A casa de Palissy, mas ele está aqui centrado na descrição da casa de Mozart, né? Então ele faz uma dica, Miguel de Cervantes, então aqui ou ali ele menciona a casa de outro, né? Mas o que importa aqui, ele está centrado na questão da residência de Mozart. Então, na semana passada, no nosso último encontro, ele estava falando de casas de 2 pavimentos. O primeiro pavimento destinado aos serviçais, inclusive a animais, porque os animais lá realizam trabalhos... As aves, né, que voam... baixo, né? Vão baixo, Então, mas que no andar superior da casa é a casa do senhor, né? Do proprietário. Ele não diz aqui, mas provavelmente do agrupamento vinculado ao senhor da casa, que o senhor da casa não deve viver sozinho também lá, né? Porque a ideia de família é uma ideia universal. Exato. Né? Bom, mas aí ele termina, né? Terminou pelo menos no parágrafo no nosso encontro anterior, dizendo: daí essas construções bizarras cuja base lembra muito nossos edifícios terrestres, mas deles diferindo por completo na parte superior. Então, a parte superior difere bastante dos nossos edifícios aqui na Terra. Ele prossegue dizendo o seguinte: esta se distingue, então esta seria a parte superior, né? Esta se distingue, sobretudo, por uma originalidade que seríamos absolutamente incapazes de imitar. É uma espécie de flecha aérea que se balança no alto do edifício, acima da grande janela e de seu singular coroamento. Esse frágil mastarel, né, não sei o que seria um mastarel, né, esse frágil mastarel, fácil de ser deslocado, destina-se no pensamento do artista a não deixar o lugar que lhe está assinalado, porque, sem se apoiar em coisa alguma na parte superior, complementa-lhe a decoração. Então, a finalidade seria apenas a decoração. Lamento que a dimensão da prancha não lhe tenha permitido encontrar um lugar aí. Essa prancha a que ele se refere é daquele desenho da casa de Mozart, né, em que ele também foi médium para a construção da própria prancha, né? Então, a prancha não encontrou espaço para poder mostrar essa haste, enfim, né? Essa coisa aqui diferente, né, das nossas construções. Aí ele disse: enquanto a morada aérea de Mozart, então a do Mozart não fica no solo, né, no solo de Júpiter, fica na né? parte aérea. Então, quanto à morada aérea de Mozart, apenas constato a sua existência.
os limites deste artigo não permitem que me estenda sobre este assunto, né? Então, até porque é uma realidade tão longe da nossa realidade que fica difícil descrever aquilo que ainda é indescritível. Exatamente. Né? Bom, não terminarei, entretanto, sem dar explicações a propósito do gênero de ornamentos que o grande artista, aqui está se referindo ao Mozart, que o grande artista escolheu para sua morada. Nele é fácil reconhecer a lembrança de nossa música terrestre. A clave de sol é ali frequentemente reproduzida e, coisa bizarra, jamais a clave de fá. Então ele observou que a clave de sol estava muito presente na decoração da casa do Mozart, mas que a clave de fá não estava presente. Na decoração do térreo encontramos um arco, uma espécie de tiorba ou bandolim, uma lira e uma pauta completa de música. Embora ele fale na decoração do térreo, é do térreo da casa aérea, né? Não é do solo. Né? É diferente, o térreo aqui é diferente do solo. Né? Então, na decoração do térreo, encontramos um arco, uma espécie de tiorba ou bandolim, uma lira e uma pauta completa de música. Mais alto é uma grande janela que lembra vagamente a forma de um órgão. As outras têm a aparência de grandes notas, enquanto notas menores são abundantes por toda a fachada. Então, o Mozart, muito provavelmente essa existência que ele teve na Terra, que pode até ter sido a única existência dele na Terra, né? Ele não precisa necessariamente ter feito o progresso dele na Terra, mas mesmo assim, essa existência dele na Terra deve ter sido de tal modo grata para ele, que ele carregou para sua residência em Júpiter esses símbolos musicais. Os troféus. Os troféus. Então vamos lá. Seria erro concluir que a música de Júpiter seja comparável à nossa e que se represente pelos mesmos sinais. Mozart explicou-se sobre isso, de maneira a não deixar qualquer dúvida. Mas na decoração de suas casas, os espíritos lembram com prazer a missão terrestre que lhes fez merecer a encarnação em Júpiter, e que melhor resume o caráter de sua inteligência. Né? Pelo menos aqui ele está descrevendo a missão difícil e exitosa na Terra fez merecer a existência em Júpiter, o que não afasta a possibilidade de alguém que já habite Júpiter ou algo semelhante vir em missão a um planeta inferior, como a Terra, e depois retornar a Júpiter, né? Bom, assim, na residência de Zoroastro, os astros e a chama constituem os únicos detalhes da decoração. Então, se na casa de Mozart nós temos esses sinais musicais, na casa de Zoroastro nós temos os astros, né, na decoração da casa dele. Deve ser lindo. Imagino. A mais, parece que esse simbolismo tem suas regras e seus segredos. Nem todos esses ornamentos estão dispostos ao acaso. Têm sua ordem lógica e sua significação precisa, mas é uma arte que os espíritos de Júpiter renunciam a nos fazer entender, pelo menos até hoje, e sobre a qual não se explicam de bom grado. Deve ser algo tão difícil de explicar, né, que isso os aborrece ter que explicar a esse respeito. Você explicar algo que está no nível superior para um ser inferior deve ser desgastante. Desgastante. Né? E aí mas que ele coloca que nem todos esses ornamentos, sejam lá os astros, sejam os símbolos musicais, etc., estão dispostos ao acaso. Então eles têm uma ordem lógica, uma significação que só é entendível para eles, né? Não adianta que a gente queira entender isso. Nossos velhos arquitetos também empregaram o simbolismo na decoração de suas catedrais. A torre de Saint-Jacques não passa de um poema hermético a acreditarmos na tradição. Nada há, pois, para nos admirarmos da originalidade da decoração arquitetônica de Júpiter.
se contradiz nossas ideias sobre a arte humana, é que, com efeito, existe um completo abismo entre uma arquitetura que vive e fala e o primitivismo da nossa, que nada exprime. Então, essa arquitetura que vive e fala é a tal arquitetura viva que nos referimos no programa anterior, né? Não precisa matar as árvores, matar as flores, a fim de decorar as casas, né? Elas decoram continuando vivas, né? As árvores continuam vivas e sendo as colunas das residências. Aqui a gente tem que, até para fazer as nossas colunas de concreto, temos que matar as árvores para pegar as tábuas, né? É verdade. Ou atraso. Né? Meu amigo. Bom, nisso, como em qualquer outra coisa, a prudência nos proíbe esse erro do relativo, que quer tudo reduzir às proporções e aos hábitos do homem terreno. Então é um grande erro nós queremos achar que a referência para o universo é a Terra, né? Que tudo que não se pareça com a Terra é errado ou não existe. Né? É verdade. E é isso que é o grande problema da humanidade, né? Todo mundo quer algo que tenha relação. Mas nós temos que saber que os elementos que compõem a Terra, né, o homem tanto, é diferente daqueles que compõem os outros planetas. Né? A criação divina é extremamente mais rica do que a gente possa imaginar. Né? Ter a Terra como referência realmente é um absurdo. A fanfilosofia. Nisso, como em qualquer outra coisa, a prudência nos proíbe esse erro do relativo, que quer tudo reduzir às proporções e aos hábitos do homem terreno. Se os habitantes de Júpiter morassem como nós, comessem, vivessem, dormissem e andassem como nós, não haveria grande vantagem em ascender até lá. É justamente porque seu planeta difere bastante do nosso que desejamos conhecê-lo e com ele sonhar como nossa futura morada. Exatamente. Então, aliás, né, o Victorien Sardou, ele sustentava, né, que a grande importância dessas revelações dos espíritos a respeito das condições de vida nos mundos mais elevados é exatamente ser um plus no nosso estímulo à melhoria, né? Porque um incentivo, né? Isso então você tem uma razão a mais para se esforçar para se melhorar, né? Ainda que essa razão a mais seja morar num planeta melhor do que a Terra, né? Mais perfeito do que a Terra. Bom, vamos ler agora o último parágrafo do Victorien Sardou, né, da descrição por ele feita de Júpiter, né, em especial da casa de Mozart, e logo em seguida tem uma nota do Allan Kardec, um comentário do Allan Kardec a respeito desse artigo do Victorien Sardou. Então, o Victorien Sardou termina o artigo dizendo o seguinte: de minha parte, não terei perdido tempo, e serei muito feliz por me haverem os espíritos escolhido como intérprete, se seus desenhos e inscrições inspirarem a um só crente o desejo de subir mais rápido para Június. Então, Június é uma cidade, né, de Júpiter, né? Então, a um só crente o desejo de subir mais rápido para Június e a coragem de tudo fazer para o conseguir. Então, eu disse assim, se esses desenhos, né, feitos por intermédio dele, essas descrições, servirem para uma pessoa só se sentir estimulada a ser melhor, ele já considera que foi útil, né, a missão dele na Terra. Isso. Né? Isso, Victorien Sardou. Bom, aí Kardec faz o seguinte comentário, e obviamente que nos interessa a visão do Allan Kardec a respeito da descrição feita porque ele era morador daqui, né? E era para nós um gênio, né? Então, obviamente que aquilo que um gênio vê, nós ficamos muito interessados em enxergar pela ótica, né? Pela visão de um gênio, né? Bom, então disse Allan Kardec, o autor dessa interessante descrição é um desses adeptos fervorosos e esclarecidos que não temem confessar altivamente suas crenças e se colocam acima da crítica das pessoas que não acreditam em nada que escape do seu círculo de ideias. Então Kardec começa
reconhecendo a importância do Victorien Sardou, né? A grandeza do Victorien Sardou, porque na medida em que ele se expõe a publicar esse tipo de matéria, ele estaria sujeito a ser ridicularizado, né? Exatamente. E mesmo assim... isso é uma fantasia. Isso é, né? Um louco, né? Então, mesmo assim... E qualquer um de nós, né? Sim. Você ou eu falássemos e colocássemos isso num papel, seríamos criticados. Isso é uma utopia. Então, o Kardec reconhece que o fato de ele, mesmo sabendo que estaria sujeito a esses julgamentos, né, ele publicar, né, isso indicava uma grandeza de espírito dele. Né? É verdade. Bom, mas o Kardec continua na descrição, no comentário, dizendo o seguinte: ligar o nome a uma doutrina nova, afrontando os sarcasmos, é uma coragem que não é dada a todo mundo. Por isso, felicitamos o Sr. Victorien Sardou. Seu trabalho revela o distinto escritor que, embora ainda jovem, já conquistou um honroso lugar na literatura, aliando ao talento de escrever os conhecimentos profundos de um sábio, prova evidente de que o Espiritismo não recruta seus prosélitos entre os tolos e os ignorantes. Então, o Victorien Sardou não era uma criatura desconhecida na época, né? Tinha conhecimento, né? Tinha conhecimento e era conhecido, né, da sociedade, né? Então, mesmo assim, ele se expôs, né? Já que os espíritos o escolheram para essa tarefa, ele aceitou as consequências, né? Que daí poderiam advir. Aí o Kardec completa o comentário dizendo: fazemos votos para que o Sr. Sardou complete o mais breve possível o seu trabalho em tão boa hora iniciado. Se os astrônomos nos revelam, por suas sábias pesquisas, o mecanismo do universo, por suas revelações, os espíritos nos dão a conhecer o seu estado moral. E isso, como dizem, objetivando estimular-nos ao bem, a fim de merecermos uma existência melhor. Então é interessante, Kardec fala assim: os astrônomos, eles não se expõem ao ridículo, também não temem se expor ao ridículo, quando eles revelam pelas pesquisas dele os mecanismos do universo, inclusive as condições materiais de diversos mundos, né? E aí os espíritos vêm e falam das condições morais, né? Das condições intelectuais dos habitantes desses diversos mundos, né? Então não há como é que poderíamos dizer assim, não há maior mérito dos astrônomos, né, em revelar as condições físicas dos mundos do que mérito dos espíritos de revelar as condições morais desses mundos, né? Já que nós aprendemos em doutrina espírita que não existe nenhuma morada na casa do Pai que seja vazia, até porque se estiver vazia não é morada, né? Mas então concluímos não somente essa descrição do Victorien Sardou a respeito do planeta Júpiter, né, e em especial da habitação do Mozart, né? O título aqui foi Habitações do Planeta Júpiter, porque ele se referiu a outras habitações, mas nós concluímos também o mês de agosto de 1858, né? E agora nós vamos iniciar o mês de setembro de 1858. 1858. Então, nós vamos fazer o mês de setembro de 1858. Então, você vê que nós começamos, não sei quando começamos a gravar, em janeiro, fazendo o mês de janeiro de 1858. E já se passou bastante tempo, né? Isso, já se passou bastante tempo. E nós estamos ainda no mês de setembro de 1858. Então, até nós desencarnarmos mais 3 vezes, a gente conclui. A gente conclui todas as revistas. Quem sabe, né? A gente já está em Júpiter, né? Quem sabe. Mas vamos lá então, né? Nosso tempo está avançando, mas a gente ainda tem tempo, né? Então nós vamos iniciar a revista de setembro de 1858,
E o título agora, o tema agora é Propagação do Espiritismo. Obviamente que nós estamos aqui em setembro de 58, o Livro dos Espíritos, que foi o primeiro livro, foi publicado em 1857, em abril de 1857. Estamos a um pouco mais de um ano da publicação do primeiro livro, né? E aí Kardec faz uma análise aqui a respeito da propagação do Espiritismo. E ele diz o seguinte: passa-se um fenômeno notável com a propagação do Espiritismo. Ressuscitado das crenças antigas há apenas alguns anos, então é como se Kardec já destacando, o Espiritismo não é coisa nova, é o ressurgimento de crenças muito antigas. Né, a recordação de crenças muito antigas. Né? Então, ressuscitado das crenças antigas há apenas alguns anos, não fez sua aparição entre nós à sombra dos mistérios como outrora, mas em plena luz e à vista de todo mundo. Então tem o outro ponto importante aqui, Kardec fala assim, há apenas alguns anos. Nós dissemos, olha, o Livro dos Espíritos foi publicado há 1 ano e pouco. O livro foi publicado, mas quando o livro foi publicado é porque a doutrina já existia. Né? Ele simplesmente incorporou a doutrina que já estava em voga, né? Que os Espíritos já haviam divulgado. Né? Os Espíritos não divulgaram a doutrina espírita no momento em que o Livro dos Espíritos foi publicado, tá certo? Fizeram antes. Para uns foi objeto de curiosidade passageira, um divertimento que se descartava como um brinquedo, a fim de tomar outro. Mas para muitos não encontrou senão a indiferença, né, em relação a esses ensinos dos Espíritos. Né? Para o maior número, a incredulidade, malgrado a opinião de filósofos cujos nomes a cada instante invocamos como autoridade. Kardec não está se referindo a filósofos do tempo dele, né, mas filósofos desde a antiguidade, daqui a pouco ele vai lembrar alguns, né, que sustentavam as vidas sucessivas, né, o progresso permanente. Então, não obstante a opinião desses filósofos, ainda a doutrina espírita mereceu a incredulidade de uns, a indiferença de outros e daí por diante. Isso nada tem de surpreendente. O próprio Jesus convenceu, ele faz uma pergunta, o próprio Jesus convenceu por seus milagres todo o povo judeu? Sua bondade e a sublimidade de sua doutrina fizeram com que conquistasse graça perante os juízes. Né? Então, se o Cristo, com todo o progresso dele, com toda a perfeição dele, não conseguiu convencer a humanidade assim, de relance, assim, de imediato, imagina se a doutrina espírita faria isso. Né? O Cristo mesmo disse, né? Que ia se levar tempo. Né? Então, se o Cristo não pôde fazer, não seriam os espíritos que conseguiriam fazer. Bom, sua bondade e sublimidade de sua doutrina fizeram com que conquistasse graça perante os juízes. Não foi tratado, ao contrário, de velhaco e impostor. E se lhe não aplicaram o epíteto de charlatão, foi porque então não se conhecia esse termo de nossa civilização moderna. Entretanto, os homens sérios perceberam nos fenômenos que ocorrem em nossos dias algo mais que um simples objeto de frivolidade. Estudaram, aprofundaram-no com olhos de observador consciencioso, nele encontrando a chave de uma multidão de mistérios, até então incompreendidos. Para eles, isso foi um facho de luz, para os homens sérios, né? Isso foi um facho de luz. Daí surgindo toda uma doutrina, toda uma filosofia e podemos até mesmo dizer, toda uma ciência, inicialmente divergente, conforme o ponto de vista ou a opinião pessoal do observador, mas tendendo pouco a pouco à unidade do princípio. Apesar da oposição interesseira de alguns, sistemática entre os que imaginam que a luz não pode emanar senão de suas cabeças, encontra essa doutrina numerosos aderentes, porque esclarece o homem sobre seus verdadeiros interesses, presentes e futuros, respondendo à sua aspiração com vistas ao futuro, tornado de alguma sorte palpável. Nós vamos ter que voltar a esse assunto no nosso próximo encontro, porque o nosso tempo acabou. Infelizmente, terminou. Eu, Amaury Santos. E Astênio Evangelista de Oliveira.
Muito obrigado, amigos, por vocês terem ouvido essa mensagem da Revista Espírita de 1869. 1858. 58, cara, mas tá ruim. 58 a 1868. 68. Isso, revistas pares. Pares, né? Isso. Um abraço. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.